Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Boa tarde aos ouvintes da nossa Rádio Cavoque. O Entre Nós está mais uma vez aqui com vocês para trazer mais informação. Esse é sempre o nosso compromisso. E hoje é um grande prazer de trazer aqui para vocês a nossa amiga, nossa irmã, uma companheira que, se Deus quiser, vai ser de luta aí pelo Amazonas, Débora Menezes. Ela é advogada, doutoranda em Ciências Empresariais e Sociais pela Universidade de Buenos Aires. É especialista em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário, especialista em Política e Estratégia e possui MBA pela PUC de Minas Gerais. Também é empresária, atuou na iniciativa privada como advogada, foi vice-presidente da Comissão de Defesa de Desenvolvimento Econômico, Estratégico e Sustentável da Amazônia pela OAB, foi presidente do Partido Patriota Mulher. Atualmente é presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB no Amazonas. Débora, seja muito bem-vinda, a gente fica muito feliz de trazer você aqui para a gente poder levar mais informação para a nossa população, para você ser vista e dizer qual é a sua proposta, por que você veio. E eu sei que a Débora, filha de quem é, ela vem chegando de verdade. E dê suas boas-vindas aos nossos ouvintes. Eliane, obrigada aí pelo espaço no seu programa. Já estou me sentindo realmente em casa, entre nós. Obrigada aí à audiência de todo mundo que está nos acompanhando através do Facebook e as outras redes sociais, os queridos ouvintes aí da Rádio Cavoque. Vamos ter um papo bem legal hoje, continuar acompanhando a gente até o final. Débora, de início eu queria saber de você, antes da gente conversar sobre qualquer coisa, o que você acha, o que você considera da atuação dos atuais representantes da bancada do Amazonas? Bom, Eliane, eu acho que existe um trabalho que tem sido feito bacana, a gente reconhece isso, tivemos avanços, mas eu acredito que falta um pouco mais. Eu acredito que nós temos mais coisas para explorar, novos vetores para explorar, e eu acho que a gente poderiam ter sido tomadas decisões e de terem sido feitas políticas públicas efetivas e que não foram, e que eventualmente até por interesses não foram efetivadas, e a gente precisa acabar com isso. A gente precisa fazer política de uma forma séria, sem interesses, e fazer acontecer, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Débora, só aqui entre nós, aquela pergunta que todo mundo quer saber. Você é pré-candidata a deputada estadual pelo Amazonas? Sim, atualmente eu sou pré-candidata a deputada estadual pelo PL, né, que é o partido do nosso presidente Bolsonaro, ao qual a gente apoia. Então, estamos aí nessa batalha, nessa missão neste momento. E o que foi que levou você a querer se candidatar, a querer prestar esse serviço à população do nosso Amazonas? Olha, dentro de mim eu sempre tive uma vontade de defender aquilo que eu acredito de uma forma mais ativa. Há 8 anos atrás eu ajudei a formar movimentos de direita, na época que ninguém queria ir pra rua, ninguém queria fazer nada, a gente conversava sobre isso, conversava na igreja sobre política com jovens. Dentro da OAB também a gente utiliza o que a gente pode, né, para contribuir com a sociedade. Através das comissões a gente consegue propor, né, ideias, consegue ajudar a desburocratizar. Então, eu acho que dentro de mim eu sempre tive essa vontade de poder contribuir. E aí, durante a vida, né, a gente diz que Deus vai nos oportunizando isso. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho o preparo necessário e acredito que eu estive em locais estratégicos que me ajudaram a tomar essa decisão. E através de um trabalho bem feito, foi quando eu assumi a presidência do Patriotas Mulher, e aí eu acabei ganhando algum destaque e decidi vir candidata nesse momento. Estou pré-candidata. Para quem não sabe, a Débora Menezes é filha do Coronel Menezes. E essa sua decisão, ela sofreu alguma influência do pai por vir também como pré-candidato ou não?
Olha, eu posso orgulhosamente, né, te dizer que não e que a política lá em casa começou por mim. Exatamente por ter esse viés de movimento e por já ser presidente do partido, foi quando meu pai se filiou ao Patriotas para me ajudar. Aquela missão meio de pai mesmo, não, tudo bem, eu vou me filiar. E foi exatamente por causa disso que ele pôde concorrer à prefeitura. Então, na última campanha, eu tinha vontade já de vir a vereadora, mas decidimos abandonar por um instante esse projeto, porque nós tínhamos esse projeto maior que a gente entendia que iria contribuir muito mais. Então, nesse momento eu falei, no próximo pleito é comigo, independente da decisão. E aí aqui eu estou agora, então, e posso dizer que eu influenciei ele dessa maneira. Foi antes, apesar de ser filha, e isso é muito bom, porque hoje eu acredito que o jovem, ele realmente tem esse papel, e ele influencia, sim, o pai e a mãe, e nós somos prova viva disso. Então a gente pode dizer que foi o caminho inverso, né? Foi o caminho totalmente inverso. Para me ajudar, se ele realmente não tivesse se filiado para me ajudar, quando ele saiu da Suframa, que ele foi superintendente, ele não poderia concorrer à prefeitura, porque já faltava ali pouco tempo já para as convenções. Então, se ele não tivesse se filiado para ajudar a filha, ele não teria nenhum partido e não poderia ter vindo e feito aí esse trabalho que ele fez nas últimas eleições. Legal. Débora, na sua opinião, nós mulheres ainda temos, óbvio, uma representatividade muito pequena. A gente precisa buscar esse espaço na política? Com certeza, e quando eu converso com mulheres, eu tento empoderar de qualquer forma as mulheres a irem nesse sentido, porque, no geral, a sociedade é um pouco desacreditada da política, e eu vejo que a mulher, ela também e aí ela não se interessa, não se envolve, e aí por isso a gente acaba tendo menos representatividade, mas hoje a maioria do eleitorado, e eu não estou tratando de jovens, é mulher. Então, por que não temos mais representantes nossas nas esferas, nas suas respectivas esferas? Então, a gente como mulher dá conta de digamos assim, de dupla jornada, tripla, cuida do marido, cuida de filho, cuida do trabalho. E por que não a gente também está inserida nesse meio, se a gente tem capacidade de cumprir várias funções ao mesmo tempo e a gente realmente tem uma sensibilidade diferenciada para as coisas, a gente consegue ter um olhar 360 para todas as situações e ter uma sensibilidade, às vezes, para conversar, né? E eu acho que a mulher, ela precisa ocupar esses espaços importantes e fazer valer a nossa voz. Beleza. Débora, a gente sabe que hoje, atualmente, dos 41 vereadores, apenas 4 são mulheres. Na Assembleia, dos 24 deputados, apenas 5 eram mulheres e agora 4 com a saída da Alessandra Campelo para a Secretaria de Assistência Social, Ação Social. Em seu lugar assumiu outro homem, Ângelos Figueira. Se eleita, você pretende terminar o seu mandato ou você pretende também fluir para outros meios, para outras ações, para secretarias? O que você imagina hoje? Olha, hoje o meu entendimento é que eu pretendo terminar o meu mandato. Eu sempre digo que no decorrer do caminho, a gente não pode nunca, primeiro, abandonar os nossos princípios, porque os princípios são inegociáveis. Entretanto, se houver algum tipo de necessidade ou a gente entender que é mais útil em um local ou outro estrategicamente para contribuir com as pessoas, nesse caminho eu acredito que a gente pode pensar e até compartilhar, porque hoje em dia a gente tem várias ferramentas e quando a gente coloca a população para participar do mandato é diferente. Então, até através de enquetes, perguntando, se a população entender que é bacana, eu ouviria e decidiria diferente se assim eu pudesse contribuir e fosse o melhor para as pessoas. Uma outra questão que a gente sempre, pelo menos eu, quando converso com alguém que tem essa pretensão, eu sempre coloco isso como um ponto que eu acho que precisa ser visto. A gente sabe que hoje a classe de políticos, ela está, infelizmente, muito mal vista, muito malquista, né? É comum, às vezes, você vai conversar com as pessoas sobre qualquer questão sobre política e de cara a pessoa já diz, não quero saber, eu rejeito qualquer opinião sobre política, eu tenho uma funcionária em casa que nem votar, ela diz que vota. Né? Geralmente é isso. Ela vai cumprir uma obrigação, vota em branco, segundo ela e tudo mais. Apesar de eu dizer o contrário e de pedir que não faça isso, porque
quem vota em branco ou quem vota nulo vai exigir o quê? Dos seus, né? E eu sei que nesse meio ele precisa ser resgatado, não é? Você é advogada como eu sou. E era comum eu ouvir até do meu pai dizia, eu não sei por que tu vai tá fazendo esse curso, né? E eu dizia, mas por que não, pai? E quase todo dia na hora do almoço ele dizia, tu não é brigona, tu não fala alto com ninguém, não arruma confusão onde chega. Vai ser advogada por quê? Então ele tinha uma noção, uma percepção de advogado. Um preconceito até, né? Não é? O cara que peitava todo mundo, que arrumava confusão e que talvez esse se despontava. E na verdade, quando se tem razão, você fala manso, você fala devagar, porque você não tem que fazer que ninguém acredite em você. Você está com a razão, não é? Apesar de, no decorrer da vida como advogada, ele também ter me visto de outra forma, quando era necessário. Mas assim, o que você pretende fazer para que a classe política seja vista lá fora de uma forma diferente? Bom, eu acredito que primeiro acabou ficando até redundante não negar os nossos valores e os nossos princípios, porque a gente ouve muito assim, rouba, mas faz. Não tem que ter essa primeira palavra, você tem que fazer. Então, não abandonar os princípios faz com que durante a sua caminhada você tenha reconhecimento nesse sentido de saber, não, aquela pessoa vai sempre votar ou pautar a sua conduta pelo que é correto, porque ela sempre se baseia nos princípios. E como cristã, eu também não poderia fazer diferente, não poderia deixar afastado isso. E como diz na Bíblia, a verdade, ela liberta. E ela sempre vem à tona e a gente vai prestar contas e a gente vai pagar esse preço. Então, preciso andar na linha, posso dizer assim. E o segundo seria a transparência e compartilhar o máximo. Hoje em dia a gente tem as redes sociais e que é um instrumento maravilhoso e a gente tem que saber utilizar. Então, da mesma forma que nesse momento a gente usa para se divulgar, eu acho que a gente também tem que compartilhar um mandato com as pessoas. A gente precisa fazer com que elas estejam a par. Por exemplo, vocês podem observar uma pessoa que eu já conhecia, que é o vereador Amon, um rapaz que tem se destacado, é jovem, tem vontade de fazer e tudo ele compartilha ali nas suas redes sociais. E é muito bacana. E até naquele momento fazendo você se inteirar de assuntos que naturalmente não pareciam ser relevantes pra gente, mas que porque tudo é política, transporte público é política, a rua é política, tudo é política, então assim, e ele trazendo aquilo para as redes sociais, o que vocês acham? Como você votaria se você estivesse aqui? O que você achou da votação? Então se torna interessante porque a gente nunca pararia para assistir na TV a votação lá na Câmara, mas a gente está no Facebook, a gente está no Instagram e a gente pode se fazer ouvir através dessas redes sociais, então eu acredito que compartilhar e continuar compartilhando com as pessoas o máximo nas redes sociais seria diferente e faria diferença também. Você pensando em campanha, você pensando, lógico, você deve estar fazendo visita, deve estar indo às comunidades, deve estar ouvindo as pessoas e sabendo, né, o que as pessoas estão mais necessitadas nesse momento. Você tem algum nicho ou algum segmento que você pretende atuar sobre ele durante a sua campanha? Sim, nesse momento de pré-campanha, a gente tem ouvido muitas pessoas, retornado em locais que eu já estive em outras oportunidades, até para fazer projetos sociais. Então, a gente tem escutado as pessoas e a gente tem identificado pontos que a gente poderia melhorar. Óbvio que nós temos bandeiras. Hoje eu levanto muito a bandeira da mulher por ser mulher, por entender que a gente precisa se fazer valer e estar presente no cenário político, né? A gente, eu digo assim, a mulher, às vezes ela precisa de uma oportunidade. Todo mundo precisa de uma oportunidade. A gente precisa oportunizar isso às nossas mulheres. Então a gente precisa capacitar as nossas mulheres, a gente precisa ajudar as nossas mulheres a empreenderem para poderem ter fonte de renda e às vezes saírem de situações a qual estão por não terem opções. E também penso também muito no jovem, porque eu tenho 27 anos hoje, graças a Deus conquistei muitas coisas através dos estudos, mas eu quero que esses jovens também tenham essas mesmas oportunidades, também possam estudar em colégios, em bons colégios. Eu estudei no colégio militar, que eu considero um excelente colégio, estudei em colégio de tempo integral, que eu também considero boa proposta para o ensino público, né? Porque aí o nosso jovem não fica à mercê. Acredito que o jovem também pode, através de parcerias público-privadas, verificar
oportunidades que eles possam ter de forma mais rápida o seu primeiro emprego, ou às vezes não tem experiência a trabalhar. Então, eu acredito que a vivência, ela te leva a ter projetos nesse sentido, sempre da mulher, do jovem, do empreendedor, e incentivar esse tipo de coisa, que é o que eu vivi, que é o que eu acredito. Você tocou bastante na questão dos jovens, né? E eu acho que é um segmento que você está muito próxima, até pela idade que você tem. Isso. A gente sabe que o TSE está fazendo uma campanha bem exaustiva, meio que chamando os jovens a participarem, né? Até daqueles que não têm a obrigatoriedade ainda. Como é que você vê a importância do jovem estar envolvido na política? Olha, o jovem, ele é a maioria do eleitorado. Quando eu disse entre homens e mulheres, é mulheres, mas o jovem, ele tem um percentual bem grande. E o jovem ainda não percebeu isso, não se apropriou dessa verdade. O jovem vai fazer a diferença nessas eleições, porque o jovem, ele, assim como eu, por exemplo, nós influenciamos os nossos pais, nós temos as redes sociais na mão e a gente consegue navegar muito bem entre elas, a gente consegue distinguir e consegue perceber o que é fake news, o que não é. Então, o jovem, ele tá online, ele tá ligado, ele consegue verificar, ele consegue acompanhar, basta ele querer. Então, o meu chamado sempre para os jovens é: tenham interesse na política, se interem dos assuntos, questionem os candidatos, pré-candidatos, atuais representantes e façam valer aquilo que vocês acreditam, porque tudo é política. A gente conversa no segmento jovem, por exemplo, com a galera dos gamers, né? Eles precisam de regulamentação. Então, assim, eu sempre digo que o jovem, quando ele quer, ele faz valer a voz dele. Ele só precisa participar um pouco mais. E a gente tem visto com a internet que o jovem tem participado. E ele precisa se apoderar dessa verdade de que o voto dele é que vai fazer a diferença. Talvez até se engajar mais dessa importância que o voto dele vai ter, né? Talvez não pareça muito, mas juntos são muitos e vão fazer a diferença com certeza. Débora, você e sei que você já trabalhou na iniciativa privada como advogada também, você é empresária também. O que você tem para a área do empreendedorismo? Eu sei que o Amazonas precisa muito disso. A gente fala aqui muitas questões sobre Zona Franca, essa questão do decreto, do presidente, que deu muito o que falar e que se fez política sobre isso o tempo todo. Mas, ainda assim, a gente sabe que a nossa região é uma região que geograficamente não está muito privilegiada nesse sentido. Uhum. Como é que você vê o empreendedorismo para esse seu engajamento político agora? Olha, quando a gente fala, eu sempre digo que eu gosto de focar um pouco no pequeno empreendedor, porque durante a pandemia a gente percebeu que os pequenos comércios foi o que sustentaram as famílias durante um tempo. Você não poderia abrir, mas você poderia vender pela internet, vender alguma coisa, vender um lanche. E nós acompanhamos um estudo recente que foi feito, que empresas lideradas por mulheres têm menos incentivo. Então eu realmente gostaria de trabalhar no sentido de tentar conceder para a mulher uma linha de crédito diferenciada, com juros diferenciados, pelo menos iguais aos dos homens, que hoje não acontece. Mas no sentido macro, a gente precisa pensar assim no vetor econômico, precisa relembrar que nós estamos no meio da selva amazônica, nós estamos num local lindo, onde a gente não precisa importar chip de não sei da onde, a matéria-prima, não, a matéria-prima está aqui, é a natureza. Então, por que a gente não incentiva exatamente o turismo? A gente vê que os turistas vêm para cá, às vezes não tem um porto adequado, passeios, estrutura para isso, e nisso a gente geraria mais emprego, mais motoristas, atendentes, e de todos os segmentos a gente iria com certeza alavancar a nossa economia com uma coisa que é natural daqui, que já é, nós estamos no meio das nossas belezas naturais, e as pessoas vêm de longe para ver isso. Eu tenho certeza que se a gente tivesse estrutura para receber, mais pessoas viriam do 4 cantos do mundo para ver a beleza aqui da nossa selva, da nossa floresta, né? É isso aí, a gente continua conversando com a Débora já. Aguarda 1 minuto que a gente vai entrar no nosso intervalo, voltamos já. Fica conosco, se tá Cavoque, é porque tá céu de brigadeiro. Cavoque, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoque! Com a Débora Menezes, e a gente segue entrevistando a Débora, que parece assim tão engajada na proposta que ela traz, e eu fico muito feliz em saber, não só por ser mulher, né? Acho que é todo um conjunto. Por ser mulher,
por ser jovem, a importância que isso traz. Seria muito fácil para você dizer, não tô nem aí, quero fazer outra coisa, mas eu acho que essa inquietude, e aí num bom sentido, ela faz bem para que você traga essas propostas para a população. E Débora, em se tratando de educação, como é que você vê a educação atual, aquela que a gente, né, que a população está sendo apresentada à população, e quais os seus planos para uma mudança nessa área? Olha, vamos lá, educação. A gente tem, quando a gente percorre os municípios, a gente conversa sempre, né? E a gente acaba sempre encontrando um grupo de professores. O que eu acho fantástico, porque os professores têm um papel essencial. E é óbvio que, deparando com esses professores, a gente acaba sabendo da realidade nua e crua do que está passando ali nos colégios. Precisa de mais incentivo nas nossas escolas. A gente precisa ter, primeiro, todos os professores da grade. A gente encontra vários colégios que não tem, por exemplo, professor de matemática, não tem. Então, como é que o nosso jovem ali do interior vai competir com o jovem da capital para passar num concurso, numa faculdade pública, se ele não tem uma das matérias, uma base? A gente precisa ter, nesse sentido, uma fiscalização, que é exatamente o papel dos deputados, para ver, né, a nível governamental, para ver se está sendo cumprido isso, porque é um absurdo. Aí como é que passa com uma nota 10, sendo que você não teve professor durante 1, 2, 3 anos? Isso é grave em locais que já tem colégio. Mas, no geral, eu acredito que eu incentivaria colégios de tempo integral, por acreditar que o jovem, ele precisa passar o mínimo de tempo que ele pode na rua, e ele precisa ter o máximo de conteúdo que ele pode, aproveitar o tempo que ele pode, desenvolver esporte, música, desenvolver outras capacidades, né? E a gente acaba levantando novos talentos no decorrer desse trajeto também. E acredito muito nas escolas militares, por acreditar que o ensino além do ensino, são transmitidos valores, e esses valores formam cidadãos diferentes, né? Pessoas que realmente entendem o que é respeito, e quando a gente transmite valores, a gente tem pessoas diferentes em tudo, para a sociedade, para a escola, adultos diferentes, e o esporte também nos ensina muito isso, essa questão dos valores. Mas eu, como aluna de colégio militar, proporia esse ensino para todas as cidades possíveis, todas as esferas, por acreditar muito nesse ensino. E tanto a educação quanto o esporte, um fator que eu acho que é preponderante para tudo isso é a disciplina que eles trazem, né? Acho que aí o segmento segue mais dentro da normalidade, vamos dizer assim. E já foi, inclusive, a gente percebeu nas escolas no geral, foi retirado um momento cívico, né? Aquele momento que você entendia a importância da bandeira, do seu país, o respeito. Hoje em dia ninguém mais canta o hino nacional, não tem mais esses momentos. Então, aos poucos, a gente vai... posso dizer assim, um pouco bruto, mas um genocídio cultural. Você tira um momento cívico, você tira um momento religioso, e depois você não entende por que não tem respeito aos pais, por que tem um tanto de crimes contra idosos. Por causa disso, nas pequenas coisas, quando você vai criar o jovem, o adolescente, a criança, naquele momento de transmitir esses princípios, não tá mais tendo. Então você acaba criando uma geração sem respeito, enfim, daí para pior. Ô Débora, o Miquel ali da nossa técnica, tu estás conversando, e ele conversa aqui comigo também. Eu sei que não é da época dela, Miquel, mas a gente tinha ensino de moral e cívica, organização social, né? Eu participei dessa época e tive. E eu sei sim que são disciplinas extremamente importantes, até para você saber qual é realmente o seu papel. A gente falava aqui do voto do jovem, ainda há pouco. Qual é a sua participação? Onde é que eu posso me incluir nisso? Como é que eu, junto com um segmento, ou com uma turma, uma classe, o que eu posso mudar?
né? Porque nós temos, assim, é importante a gente entender que nós temos direitos, perfeito, mas nós também temos muitos deveres, a gente também tem que contribuir. Eu acredito que nessas disciplinas a gente entendia muito bacana, e eu peguei ainda pouco tempo disso, mas ainda peguei qual era o nosso papel, no que nós poderíamos fazer, e até isso nasce a nossa vontade de contribuir um pouco mais, porque para te falar a verdade, eu até recebi uma pergunta no Facebook um dia desse, você está se candidatando por entender que na política é o meio mais fácil? Não, pelo contrário, para mim foi muito mais difícil abandonar os projetos que eu tinha e os projetos empresariais e no que eu já trabalhava, no escritório, na empresa, para estar aqui realmente e literalmente colocando a cara a tapa para tomar decisões e ter políticas públicas efetivas para as pessoas, porque entendo que eu recebi muito, então eu quero também contribuir e fazer acontecer. E o jovem tem muito esse vigor, essa vontade de fazer acontecer, essa indignação. Por isso que eu digo, o jovem precisa se envolver porque ele faz acontecer. É isso aí. Débora, esse meio, essa política, ela já trouxe para você também alguns fatores negativos? Ou seja, você também já se decepcionou nesse meio? Olha, com certeza. Ela até suspirou. A gente, nós temos decepções, óbvio. Todos nós, acredito que já votamos em pessoas que hoje a gente fala, meu Deus, eu tenho até vergonha. E é por isso que é tão importante você conhecer a vida do seu candidato, do seu pré-candidato. Por quê? Através da internet, a gente consegue constatar se aquilo que ele está falando é verdade ou não. Se está fazendo uma aparência, você conhece as pessoas hoje em dia. Então, e você tem como validar aquilo. Então, o que eu digo para as pessoas para que evitem frustrações, e a mim também se encaixa isso, conheçam quem vocês estão colocando para os representar. Porque o momento é esse. Depois a pessoa já está lá. E estando lá, se assim o povo entender, por exemplo, nós tomaremos decisões de acordo com os nossos princípios, de quem nós somos, da história que tivemos, e é por isso que é importante que eles conheçam isso, porque vão surgir N situações e nós sempre iremos votar, ou aplicar, ou destinar alguma coisa baseado em quem nós somos, nunca vai ser diferente, e é por isso que é tão importante a gente colocar pessoas com princípios, que defendam aquilo que vocês acreditam, e que sejam sérios para ir até o final de maneira íntegra. A gente falou muito já aqui de jovem, e é uma população bem numerosa, mas infelizmente, algumas semanas atrás, nós até conversamos aqui com outro entrevistado a respeito do assassinato daquela senhora do TRT. E dias depois, o rapaz se entregou e diz ser dependente químico e diz ter feito aquilo tudo com base no estado em que ele se encontrava. Ainda hoje, eu abrindo o Instagram, vi um ator da Rede Globo falando horrores ao pai, inclusive ele parecia estar com um pedaço de pau na mão, ameaçando e tal. E eu fico muito triste com isso, de saber o papel horroroso que a droga está fazendo, principalmente para essa geração, né, de jovens que estão à mercê de tudo isso. Me incomoda muito o fato de hoje a gente perceber que quando o cidadão é preso, eles usam isso inclusive como desculpa, né? Eu sou dependente químico e é como se isso lhe desse a carta branca para fazer o que quiser. Qual é a sua preocupação? Qual é, dentro da sua plataforma, aquilo que você pretende fazer com relação a isso? Porque a gente vê hoje, Débora, o Amazonas tão no meio disso tudo, coisas que há 10 anos atrás a gente não via, né? A droga hoje está presente, está dentro da casa de cada um de nós. É só você ir atrás que você tem, nem que seja alguém, um colaborador que tenha um caso na família. Sim. Eu sei que a gente precisa de políticas públicas eficientes nesse caso. O que você pretende? O que você imagina nesse sentido? Nesse quesito drogas,
existe toda a família sofre, né? Não é a decisão de uma pessoa. Ele decide, porque de alguma forma é uma decisão, está naquela condição e a família inteira sofre. É por isso que eu digo que é tão importante que a gente cuide do nosso jovem, da nossa criança de hoje. Porque no momento que ele está ocupado fazendo esporte, ocupado, fazendo uma música, que ele não está na rua, que a sua mãe sabe que tem uma creche para ele ficar, né, quando criança, depois uma escola, por isso que eu bati também na questão das escolas de tempo integral, ele fica menos à mercê dessas situações, ele não fica na rua, e como na Bíblia diz, mente vazia, oficina do diabo, e é verdade, é o que eu acredito, quando o jovem ele fica na rua, ele tá muito propenso a estar nesse meio das drogas. Então, a gente precisa cuidar do nosso jovem hoje para que a gente possa ter menos casos ou diminuir isso no amanhã. É uma situação, eu sei que extremamente difícil, mas de alguma forma é preciso começar, né? Agora, só aqui entre nós, como é a Débora e Coronel Menezes conversando sobre política, ou seja, vocês devem trocar figurinha, vocês devem aí conversar nos bastidores e tudo mais. É difícil? É uma relação que muitas das vezes pai e filha se complica com as duas pretensões de mandato ou não? Não, na verdade, assim, nós somos diferentes, né? O meu pai é uma pessoa mais direta, e é normal, e também vem muito de quem ele, e para o que ele foi preparado para, que é o militar, ele tem esse tipo de característica. E eu não, sou muito aberta, eu escuto todo mundo, os dois lados, os 700 lados, e aí sempre eu falo, não, pai, peraí, não veja bem, escute ele, não, as nossas discussões são sempre nesse sentido. Temos opiniões diferentes, algumas, né, é normal, mas eu sempre digo que acima de tudo respeito, e a democracia, ela passa por isso, a gente entender que existem diferentes opiniões, podem existir em diferentes momentos, mas que acima de tudo a gente precisa respeitar, a gente precisa ouvir, e que o diálogo, a discussão, ela sempre é enriquecedora, porque você consegue ter um outro ponto de vista, e em certo momento reconhecer que você estava errado, ou que você não tinha pensado por todos esses lados. Então a gente, na verdade, assim, não tem maiores brigas, se é isso que o pessoal tá curioso para saber, mas a gente conversa muito sobre, né, os cenários, e a gente, isso já vem aí de alguns 2 anos e meio que a gente conversa bastante sobre isso, mas acaba sendo muito mais enriquecedor do que prejudicial em qualquer sentido. O coronel te escuta? Escuta, mas ele interrompe também bastante, mas ele escuta. E a Débora escuta mais que o coronel ou não? Eu posso dizer que eu não posso também colocar minha figura como anjo, não, porque eu também saio atravessando as informações. Não, mas peraí, veja bem, não, pai, a gente tem que também fazer valer a nossa opinião, né? Lógico. Você diria que eu vou chamar assim, essa dobradinha, né? Vamos supor que o coronel consiga o mandato, Débora consiga o mandato também. Você acha que vocês dois vão conseguir ter mais peso, ter mais presença, vamos dizer assim, em todas as propostas que vocês vão seguir durante o mandato? Com certeza. Realmente, se a gente não acreditasse, a gente não estaria vindo. Eu acredito que nós, de qualquer forma, queremos que mais pessoas boas estejam e se coloquem à disposição para fazer a diferença na política. Nós não vemos o fato de 2 pessoas estarem concorrendo como nenhum problema, até porque nós não somos de família de político, ele não está tentando me fazer, ele não tem um cargo político para estar tentando emplacar, como algumas pessoas dizem, a candidatura. Também não vemos problema pelo fato de que quando há preparo, né, eu entendo estar preparada para isso, conhecer a realidade no meu estado, enfim, já fizemos aí 61 municípios mais Manaus várias vezes, pelo menos umas 3 cada uma, e aí acaba sendo um pouco até melhor, porque a gente consegue, de alguma forma, demonstrar a pessoas que tenham os mesmos propósitos, os mesmos valores e que queiram fazer a diferença lá, o pai, a filha e outras diversas opções que tem no nosso partido e em outros também. Como vocês têm sido recebidos nas comunidades? Você vê uma crescente? Vocês passam por alguma dificuldade? Existem as adversidades? Como é que tem sido?
Olha, uma campanha enxuta tem muitas adversidades, eu vou falar para vocês. Mas nós temos sido muito bem recebidos em todos os locais que a gente vai. Nós temos um trânsito muito bom no meio cristão, o qual é a bandeira que a gente defende, e nós somos, né? Então a gente sempre é recebido muito bem por alguma igreja, por entes nesse sentido, e também sempre por núcleo de pessoas que hoje podem se intitular até bolsonaristas, que nos recebem ali de braços abertos e que sabem que nós somos pessoas que queremos fazer a diferença e que vamos fazer a diferença se nós chegarmos lá, e que a gente precisa que essas pessoas hoje acreditem na gente. A gente tem uma política baseada totalmente na verdade, a gente não leva nada para essas pessoas, a gente nem tem nada para levar. Então, e aí a gente consegue, através da verdade, libertar essas pessoas um pouco, levar um pouco mais de conhecimento para elas e deixar a mensagem de que a gente não quer que ninguém, principalmente no interior, fique refém pela desinformação. A gente quer levar informação, a gente quer, chegando lá, que a gente tenha internet para todo mundo, porque a gente não tem por que querer manter essas pessoas reféns. E também a gente conversa muito sobre políticas públicas voltadas para cada região, porque nós temos, né, cidades que têm as suas potencialidades, o açaí, o abacaxi, e a gente precisa também conversar sobre isso e incentivar nessas regiões. Não deixar todo mundo refém só de cargos públicos nesses interiores. Todo mundo trabalhando só na prefeitura. E aí, se não for da prefeitura, ninguém mais tem renda. Então, a gente acaba conversando bastante sobre isso, enfim, sempre bem recebido. Que bom! Gente, a gente vem agora com notícias da redação. Vamos dar aí uma pausa rapidinha. Fica conosco que a Débora ainda tem muita coisa para falar. E lembra que se tá tranquilo é porque tá Cavoc. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Estamos de volta aqui no Entre Nós com a nossa Rádio Cavoc e trazendo para você mais uma vez a Débora Menezes, pré-candidata aí a deputada estadual, e que nós trouxemos com o intuito de levar a você maior informação, fazer com que a nossa população fique mais bem preparada, principalmente na hora de decidir por quem votar. Débora, é muito comum eu ouvir as pessoas meio que cobrarem do Coronel Menezes alguma ação, algum fato ou algum feito, né? E normalmente ele responde dizendo, gente, eu faço na medida do possível, mas eu não tenho mandato, né? Eu tô pleiteando, mas não tenho um mandato efetivamente. Se eu tivesse, daí sim, o caminho seria outro e bem diferente. Isso acontece ou já aconteceu com você também? Olha, para te falar a verdade, só pedem quando o presidente Bolsonaro vem aqui. Mas eu realmente não sou cobrada por isso. Entendo que a gente tem que utilizar o que a gente tem, eventualmente algum tipo de influência, sempre pro bem, né? A gente utiliza da maneira que dá, como ele sempre diz. A gente espera um dia ter o mandato para poder fazer a diferença, mas eu acho que a figura dele acaba sendo tão forte que as pessoas já vão com essa cobrança, tipo, ei, vai fazer o quê em relação a isso? Mas a gente realmente, sem mandato, não pode fazer muito. A gente quer fazer, quer chegar lá, conta com vocês para esse apoio aí. Nós sofremos muito, Manaus sofreu muito com a questão da pandemia. Foi um momento dificílimo para todos nós. Eu confesso que eu nunca imaginei que nós passaríamos por aquilo tudo. Passamos. Lógico que algumas famílias aí não tiveram a mesma sorte. Algumas foram embora, todos os entes, e outras perderam alguns. Enfim, qual foi o seu papel? E eu sei que foram muitos durante essa pandemia. O que a Débora fez? Olha, eu vou dizer dessa parte assim, eu tenho muito orgulho de dizer que eu participei ativamente durante a pandemia, e eu vou te dizer sempre com a mesma vontade que me fez ir para a política, que é de saber que eu posso fazer alguma coisa. Eu tenho saúde, eu tenho preparo, eu tenho disposição, e durante a pandemia não foi diferente. Quando a gente estava realmente no ápice aí, vendo as coisas começando a faltar, oxigênio começando a faltar, eu já era mantenedora
de um projeto social, e a gente teve, né, no núcleo ali, a ideia de ir atrás do governador, né, e tentar com ele a possibilidade de se a gente conseguisse, de encher mais rápido os cilindros de oxigênio. E essa foi a nossa proposta, e foi isso que nós fizemos durante dias e noites e madrugadas, inclusive virando. Eu digo que hoje em dia, eu nem sei como é que a gente tinha saúde para isso, mas assim fazia. E naquele momento eu me lembro que eu tive até uma conversa com a minha mãe, porque no início a gente não sabia muitas coisas. Você sabia máscara e alguma coisa, e minha mãe falou: filha, e se você pegar e morrer? Aí eu falei: mãe, mas eu preciso fazer pelas pessoas que estão morrendo e assim, apesar de eu não conhecer, a gente sempre sabe que o bem ele volta. Eu falava: ora por mim que vai dar tudo certo. E eu realmente entrava nos hospitais, conversava com os diretores que naquele momento estavam desesperados, entre uma pessoa e outra ali, né, 3 segundos para você, 3 segundos para você, e a gente tentava, muita rede social, por isso que eu acredito nesse fator. Naquele momento eu postava o que a gente estava precisando, válvula, alguma coisa, para saber onde comprar, porque tinha essa dificuldade, e aí a gente pegava o cilindro dessas unidades de saúde, enchia em tempo recorde, e através de parcerias, né, com a Nitron, com a Carbox, e é aí que eu te digo que a influência a gente usa para o bem, e devolvia para essas unidades de saúde para a gente poder salvar o máximo de pessoas possíveis naquele momento. E eu tenho certeza que a gente salvou muitas vidas durante essa batalha, e utilizou o que a gente tinha, que naquele momento era recurso. Então nós investimos o nosso dinheiro para comprar esse cilindro de oxigênio, através das pessoas que também doaram para o projeto social. Esse dinheiro também foi investido para isso. Inclusive o projeto social tem um site, tem toda a transparência lá, notas fiscais e tudo, isso é bem bacana, e continua até hoje ajudando. E é por isso que também é muito importante a gente se envolver em alguma coisa, em alguma causa, porque no momento que você está dando o seu tempo, a sua vida, a sua saúde, você está recebendo muito mais, e você percebe isso, você percebe o quanto valor você tem, e quanto tem pessoas que em algum momento precisam muito mais do que você, e às vezes a gente acha que a gente não tem muito a contribuir, ou que a gente não tem muito valor, mas a gente sempre pode ajudar muito mais o outro, mais do que a gente imagina. E naquele momento, eu também utilizei a influência que eu tinha ali dentro da FAB, né, da Força Aérea, para poder colocar esses cilindros lá. A gente encheu alguns em Belém e trazer para cá, enfim, tempo recorde, e assim fizemos. E enfim, tenho muito orgulho desse período de poder ter ajudado e não, enfim, ficado em casa e, enfim, ter tomado alguma outra atitude. Mas é realmente de quem eu sou, e eu fico feliz por isso. Se sente aí com o dever cumprido, né? Pelo menos na medida do possível. Exatamente. Débora, agora num momento um pouco mais íntimo aqui no Entre Nós, eu queria que você olhasse ali para a câmera e falasse para o ouvinte agora, que não te conhece, quem é Débora Menezes, quais são as pretensões dela, como é a Débora Menezes em casa, como é a Débora Menezes com os pais, com a família, já que a gente preza tanto por esse lado, né? Faça com que o nosso ouvinte conheça mais um pouco da intimidade da Débora. Olha, para mim essa é a pergunta mais difícil. A gente sempre tem alguma dificuldade de falar de si, né? Mas eu vou te dizer, eu sou uma pessoa extremamente alegre, extremamente extrovertida. Todo mundo que me conhece sabe que eu tô 100% do tempo de bom humor, eu levo a vida de uma forma muito leve, porque eu acho que realmente a gente não tem tempo a perder, no amanhã a Deus pertence, e na Bíblia diz que realmente a gente tem que, já diz, né, basta cada dia o seu mal, então a gente precisa se preocupar com o dia de hoje, fazer o nosso melhor hoje. Então, baseado nisso, e num outro versículo que diz que Deus vem para que a gente tenha vida e vida em abundância, eu acredito na abundância de alegria, de tudo. Então eu sempre levo a vida de forma muito alegre, eu sou muito alegre, passo bastante tempo com a minha família, né? Finais de semana, para falar a verdade, a gente gosta de almoçar juntos, ter o tempo juntos, domingo ir pra igreja. O que eu mais gosto de fazer, estar com os amigos, né? Eu digo que como filha de militar, eu passei muito tempo da minha vida se mudando, né, de um em um ano, então a gente acaba ficando um pouco mais apegado às pessoas, com algum sentimento de perda de ano em ano, morando em outros países, o que me trouxe, graças a Deus, experiência, vivência. Eu vi as realidades que eu quero pro meu país e outras que eu também não quero, coisas que deram certo e coisas que não quero, realidade de primeiro mundo e de outros, mas ao mesmo tempo você
por se mudar muito, você tenta se apegar às pessoas e viver o máximo que você pode com aquelas pessoas. Então, estando mais tempo aqui e digamos assim, vindo de uma família amazonense, eu me apego às pessoas e gosto de passar tempo com os meus amigos, é o que eu mais gosto de fazer. Churrasco, comer, ficar entre amigos, conversar. Acho que essa é a verdadeira Débora, assim, quem me segue nas redes sociais, inclusive, por favor, me sigam nas redes sociais, @Débora Menezes M no Instagram e Débora Menezes no Facebook. Eu tento continuar de forma muito autêntica e eu te digo que a autenticidade, às vezes, ela te leva a algum julgamento, porque você tem que, até como advogada mesmo, a pessoa fala, nossa, mas você vai desse jeito para audiência, não vai... Eu falei, sim, mas a gente tem que nunca deixar de ser quem nós somos e é exatamente essas características que vão fazer a gente chegar lá. Eu quero que as pessoas se identifiquem com a Débora do jeito que ela é firme quando tem que ser, mas sempre alegre e com muita vontade de fazer, porque eu acho que uma das minhas grandes habilidades e características é de realizadora. Tudo aquilo que eu me proponho a fazer, eu de fato faço muito bem feito e faço acontecer, e é por isso que eu tô nesse projeto. Olha, para quem não sabia o que dizer, ela falou muito. Mas olha, Débora, todos os entrevistados que vêm aqui, e agora tem vindo eu tenho feito muitas entrevistas com pessoas que pretendem se lançar a algum cargo político, eu digo sempre o seguinte, que eu acho que é sim um caminho difícil, porque a gente já falou aqui da condição que o próprio segmento, a própria classe carrega com ela e é um sentido muito negativo. Mas, por outro lado, existe aí uma missão, né? Um caminho que eu vejo que para aquele que realmente levar as coisas a sério, para aquele que realmente trouxer resultado, o povo do Amazonas sabe reconhecer. A população do Amazonas sabe indicar, porque assim como nós temos os conhecidos por terem sido os corruptos, os incorretos, enfim, por estarem envolvidos em qualquer situação negativa, nós temos os amazonenses que também se despontaram pela lealdade, pela hombridade, pelo seu caráter, por ser justo. Nós temos esses exemplos. Eu fico muito feliz, mais uma vez vou dizer isso para você, de trazer você aqui. Faço votos que a sua campanha realmente deslanche, que você não se canse, porque a gente sabe que é um trabalho árduo e que o Amazonas ganhe uma deputada à altura do que o Amazonas realmente merece. Porque eu tenho certeza que se assim for, essa população mesmo vai te carregar, como já carregou tantos outros. Eu conheço a mãe, é uma pessoa muito querida para mim, né? Edilene mora no coração, não tem como não gostar dela. A gente havia falado ainda agora da relação que você tem com as minhas irmãs, né? É verdade. Que a gente eu pelo menos nem sabia disso. Vou mandar um beijo pra minha arquiteta. Então, assim, eu fico muito feliz de você ter dividido um pouquinho dessa tarde conosco. Volte sempre, o Entre Nós está de porta aberta. Quantas vezes você quiser e forem necessárias. Eu espero que os nossos ouvintes tenham tido aí uma informação de quem é a Débora, o que ela pretende, o que ela quer alcançar, e aí fazer o seu juízo de valor, se vale a pena ou não. Tá bom? Isso se mesmo. Despeça deles, assim como você deu boas-vindas. Pessoal, eu fico muito feliz de estar aqui, de estar com você. A gente sempre diz que Manaus, Amazonas é bem pequenininho. Onde a gente vai, a gente conhece alguém e isso é muito bom e é por isso que a gente sempre tem que prezar por fazer o nosso melhor, ter um bom nome e honrar com a nossa palavra sempre. Eu peço que vocês me sigam nas redes sociais e acompanhem um pouco das nossas ideias, do nosso projeto. Nesse momento de pré-campanha, a gente quer ouvir, porque se a gente quer representar, a gente precisa ouvir e conhecer mais. Então eu tô aí de portas abertas. Todo mundo que fala comigo pelo direct do Instagram, eu mando meu número e as pessoas falam comigo. Então peçam meu número, podem falar comigo, tá tudo certo. Perguntem mesmo, porque eu acho que ser questionador é bom e é importante, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo. E espero que vocês acompanhem e se gostaram da entrevista, depois vão lá no perfil, comentem sobre isso, comentem aí na live e acompanhem a gente. E muito obrigada. Então é isso, gente. Entre Nós fica por aqui, mais uma tarde com vocês. Lembrando sempre que se tá tranquilo é porque tá a Cavoc tá conosco. Até a próxima. Céu azul, tudo bem, tudo
pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você.